Olá, eu sou a professora Tatiana, da disciplina Teoria da História 4. Para que serve o estudo de Teoria da História? A história da produção do conhecimento sobre a história passou a ser uma preocupação dos estudiosos da história com mais ênfase desde o final do século XVIII. Os acontecimentos do período tiveram influência direta nisso. Revoluções como a francesa e a americana, descobertas científicas, inovações tecnológicas, enfim, rupturas com o passado que impossibilitaram conhecer o tempo no qual se vivia a partir do exemplo da história anterior. O conceito de revolução é um exemplo de mudança de significado do tempo moderno. Mudança permanente e acelerada e não mais retorno regular ao mesmo ponto, adentrando assim no vocabulário político e social. A experiência moderna, assim vivenciada, fez desencadear uma produção teórica quanto à construção de conceitos que dessem conta de interpretá-la. No século XIX, surgiram diversas escolas de filosofia da história a fim de elaborar conceitos que permitissem a interpretação da modernidade e que viessem a oferecer um suposto controle sobre o caráter errático do futuro carregado de incertezas. Com isso, a história voltaria a ter um sentido. Somente no século XX, os historiadores profissionais iniciam uma reflexão de ordem epistemológica sobre a produção do conhecimento histórico. É justamente esse caminho epistemológico da história o objetivo da disciplina de Teoria 4. O roteiro aqui proposto inicia na revisitação de alguns pontos sobre a nova história já estudados e aprofunda ainda mais o seu conhecimento a respeito da chamada terceira geração dos Anali. Para tanto, são lembrados o ponto em comum que identificam os historiadores ligados à escola de análise desde os fundadores, como a interdisciplinaridade e a preocupação com as estruturas, indo da história global à história de tudo. A seguir, na segunda unidade, o marxismo, como a grande teoria social do século XX e fonte de um grande número para historiadores, mesmo com ressignificados. Na terceira unidade, o diálogo com a produção, os elementos, as inquietações e os limites da nova história cultural, ainda mediante a exploração dos seus domínios, os seus avanços ou divergências em relação às abordagens tradicionais, mas também os seus problemas e até mesmo algumas críticas que lhe têm sido imputadas mais recentemente. Na quarta unidade, o contato com as discussões realizadas nas últimas décadas sobre a narrativa e a narratividade, sobre como os historiadores têm buscado refletir sobre sua própria condição de sujeito da produção do conhecimento histórico e sobre como se tem pensado a história como um todo coeso. Nesse processo, os indivíduos interagem através da estruturação da vida cotidiana em seus aspectos sociais, políticos, econômicos, intelectuais, culturais, etc., revendo algumas das verdades estabelecidas na epistemologia, como a de que só o passado remoto é objeto de estudo dos historiadores. O percurso desse estudo, portanto, diz respeito à constituição da historiografia no século XX, como uma das disciplinas de ponta das ciências humanas. Qual o estado da arte, então, dessa área do conhecimento? Como o historiador, como profissional, se posicionou nessa trajetória historiográfica? O ponto inicial desse caminho epistemológico foi a crítica ao historicismo, feita desde a primeira geração dos Anali, aquela forma de escrita de uma história científica sugerida pelo manual de Langlois Saint-Hubot em 1898 e que dominou a França até os anos 30 do século XX. Os fundamentos dessa escola histórica, denominada de metódica, eram as técnicas rigorosas frente às fontes, consideradas como portadoras de verdade absolutas, desde que provadas como fidedignas pela crítica a elas submetida. Nesse processo, o historiador se anulava como sujeito do conhecimento e trabalhava com uma concepção muito estreita do documento. Tal posicionamento será fortemente criticado desde a década de 20 pelos fundadores da escola de análise, destacando-se dessa oposição
o uso redutivo das fontes históricas e a superficialidade da ou ausência mesmo da interpretação da história. Qual o papel agora da história e do profissional dessa área de conhecimento? Em primeiro lugar, a aproximação desse profissional às outras disciplinas das ciências humanas, como a etnologia, psicologia e a sociologia. Também amplia consideravelmente o conceito de documento histórico, aceitando outros tipos e espécies que não somente os escritos. Os domínios da história também se deslocam, indo do privilégio político às estruturas econômicas. O ofício do historiador, nesse contexto, é marcado pelo esforço de compreensão do passado a partir dos problemas que a sociedade do seu tempo coloca. Assim, diferentemente do intelectual historicista, o historiador renovado não se encerra em uma torre de marfim, mas é filho do seu tempo. Ao longo do século XX, principalmente com o desencantamento do mundo, que se inscreve desde a Primeira Guerra, recrudesce com os regimes totalitários e os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, os sistemas explicativos simplificadores, como o marxismo, são postos em xeque, problematizando-se de maneira mais complexa os fenômenos sociais. Juntamente com essas novas preocupações, se fizeram presentes também novas formas de escrita da história, onde o sujeito do conhecimento se explicita com maior intensidade. Desde os anos 70, o historiador se coloca subjetivamente no seu texto científico, como nos lembra Michel de Certeau na sua obra A Escrita da História, publicada em 1975. O autor nos diz: toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção socioeconômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração que circunscrito por determinações próprias, uma profissão liberal, um posto de observação ou de ensino, uma categoria de letrados, etc. Ela está, pois, submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma particularidade. É em função deste lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as questões que lhes são propostas se organizam. O presente, assim, torna-se o ponto de referência principal, a partir do qual o historiador trabalha, pois é o tempo contemporâneo que designa os temas abordados e mesmo se torna objeto de estudo a história. Bons estudos!